Sabe o que eu ia perguntar? Falando sobre ufologia, as outras civilizações, as outras regiões do mundo relatam também essa questão da ufologia, tanto quanto o Ocidente? Porque aqui a gente tem a visão, por exemplo, a visão do Rony, uma visão que aborda também a perspectiva mística, espiritual, religiosa, tem um viés cristão também pelo fato de a gente estar no Ocidente. Nos outros lugares, ele falou, por exemplo, que os árabes e os persas acreditam muito no Jin, na figura do Jin, né? Que outras culturas, por exemplo, narram fenômenos que podem ser relativos aí, análogos ao UFO, por exemplo? Nessa liberação de documento, o Japão, né? O governo japonês veio a público falar que ia liberar também os documentos que eles têm, né? Não teve isso? Teve o número, o 02 ali do país, que já foi ministro da Defesa, ele veio a público falar, olha, vi esses documentos que os Estados Unidos liberou, e nós vamos avaliar internamente o que vamos fazer em relação a isso, né? Se a gente pode liberar ou não. Cara, assim, é um fenômeno que ele é espalhado no mundo todo. Aí é lógico que os países, né, que tem uma maior, sei lá se entra nisso, mas talvez os países que têm maior liberdade de expressão, os países que discutem os temas assim mais abertamente, acabam ganhando uma certa notoriedade nisso aí. Mas assim, o fenômeno em si, a gente sabe, tem muita coisa na África, né? Muitos relatos, alguns dos casos dentro da ufologia mais clássicos aconteceram na África, né? Aquele campo aquela escola lá, né? Escola Ariel, né? Isso, que centenas de crianças viram, no Zimbábue, entendeu? Era na África, então. Só que eu acho que acaba, Júnior, é isso, que como país onde você tem uma maior liberdade de expressão, que você pode falar, que você pode fazer as coisas, acaba que parece que é mais difundido. É meio por aí? O que você acha, Rony? Você vê que o fenômeno, ele se quisesse aparecer, ele tava pousando no Maracanã, no Morumbi, na Casa Branca, seja lá onde for, né? E não tá querendo aparecer, é uma coisa que se mantém oculta. Aparece na África, aparece no Brasil, na Operação Prato, no interior do Maranhão, no interior do Pará, no Acre, onde eu estive lá. Então, é um fenômeno que ele não gosta de aparecer e aparece nesses locais isolados. Por que, para mim? Nos locais isolados tem um pessoal com menor nível de instrução, um pessoal com menor nível de análise crítica para pegar dados, coletar dados e entender o que é esse fenômeno. Se eu fosse um fenômeno inteligente, eu quisesse atuar nas sombras, eu faria a mesma coisa, né? A gente tem desertos, a gente tem áreas como Novo México, desertos, né? Arizona, África, como falou, que tem ali também uma menor capacidade tecnológica também em relação a outros países. Então, acho que é por isso que está acontecendo nesses locais isolados e que o pessoal fica nas capitais, no sofá, falando que não é nada, sempre está acontecendo, obviamente, num local isolado. Agora, em relação às nações, um país além do Brasil, o Brasil teve, inclusive, completou-se na terça-feira 40 anos da Noite Oficial dos OVNIs. Isso. Inclusive, militares daquela época, como o Mota, né, que era o controlador, fizeram um podcast essa semana recentemente. A Noite Oficial dos OVNIs é aquela da Amazônia? Não, é dos caças aqui, ó, que perseguiram as luzes aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui aqui na praia? Aqui no Vale do Paraíba. Isso, a Noite Oficial dos OVNIs, se fosse hoje, ia ser uma loucura. Porque aconteceu em vários estados, teve um foco muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aconteceu em vários estados. Foram caças disparados, no mínimo 5 caças, podendo chegar até mais de 10, disparados para perseguir os objetos. O ministro da Aeronáutica teve que fazer uma coletiva de imprensa, porque todo mundo começou a falar no assunto, a imprensa, as pessoas, todo mundo viu os objetos. Fez uma coletiva de imprensa com todos os pilotos de caça, para falar que era uma coisa desconhecida, que ninguém sabia o que era, e completou 40 anos na terça-feira, né? Então, o Brasil, você vê como o Brasil é um país transparente, tem um histórico de transparência em relação ao assunto, né? Foi feito uma coletiva de imprensa, algo não foi feito em país nenhum, os militares. Então, o Brasil tem uma tradição de abertura no assunto. Eu acho que há um controle pelos Estados Unidos, depois que começou ali a acontecer noite oficial, Varginha, mudou-se o tom. Você vê que não aconteceu mais uma coletiva de imprensa como essa. E isso já deve ter acontecido 3 vezes. Mudou-se o tom, talvez por uma interferência dos Estados Unidos, americanos. Você viu o Aldo Rabelo falando recentemente no teu próprio podcast aqui, que se ele for presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos liberarem, por que ele está falando isso, né? Ele só pode liberar se os Estados Unidos liberarem. A gente vai gravar um debate com ele. Tem alguma pergunta para você fazer pro Aldo Rebelo? Olha essa pergunta para ele. Por que ele só pode liberar se os Estados Unidos liberarem? Aí, ó.
se o cara é ministro da defesa e virar presidente, por que ele não pode, não tem autonomia para liberar? Ele diz que tem hierarquia pra essas coisas, não é bagunçado não. Tem coisa que a gente tem uma relação com os Estados os Unidos. caras podem roubar 100 e tantos milhões aí, tá A gente tudo tem uma bem. relação com os Estados Unidos sobre isso desde 1930 com Vargas. Porque o Vargas, ele assume, aí entra a Segunda Guerra Mundial, ele já me explicou, tô te falando. Cara, fala pra ele, o Vargas já morreu, meu amigo, faz um tempo, cara. Então, ele não vai rebolar no caixão, que desde não. essa época aí, que foi na época da Segunda Guerra Mundial, que teve a história do eixo nos Estados Unidos e tal, o Brasil se aliou com os Estados Unidos, e foi por isso que, desde então, os Estados Unidos ajudou a gente... Tem que seguir uma cartilha ali. Aí ele disse que tem certas coisas que não precisa de governo, porque o governo muda de 4 em 4 anos. Tem certas coisas que são mais importantes que ela tá numa categoria acima. Isso aí eu sei também. E aí é por isso que essas coisas não são reveladas e tal. Mas, sinceramente, eu acho que não tem nada. Tudo que ele já... tudo que ele poderia revelar já é o que a gente já sabe, entendeu? Passou 30 anos, cara. Mas ele saiu da candidatura já? Cara, tá uma bagunça isso aí, velho. Então, tá uma bagunça. Isso aí não pode ser bagunça. Agora os alienígenas lá, tá. Que isso, cara. Poxa, que isso. Inclusive, eles expulsaram ele do partido hoje. Eu li aqui que expulsaram ele hoje do partido. Então, tá uma bagunça. Ele disse que não. Ele disse que esse cara aí não tem nada. O Aldo Rebelo, eu falei com ele, mas o Aldo Rebelo, a gente vai gravar um negócio domingos. Pô, estão dizendo que vão tirar essa candidatura. Sou candidato. Daí é um cara que... Esse Joaquim Barbosa falou que o Joaquim Barbosa, se ele aparecer no aeroporto, o pessoal vai receber ele na base da porrada. E que ele é um... Chamou de traidor, chamou de vendido, chamou de... Só faltou chamar de prostituta, na verdade. Então... Ai, Brasil é traíra, foda demais, não sei o que cara. lá. Então o negócio tava... Tomara que... Então, ele devia aí, Aldo, siga o que o Trump tá fazendo. Deu bom pra caramba, deu um hype gigante. Pode ter ajudado ele. Você tá precisando ficar popular? Não precisa liberar tudo, não, cara. Entendeu? Vai no conta-gota também, ó. Entendeu? Tem coisa que ele deve poder. Tem coisa que não. Mas, ô Rony, você tocou no assunto aí. Explica aí pra gente, cara, esse negócio do acordo aí. Do acordo aí que você ia falar. Então, cara, olha só. Imagina só. Você acha que se tivesse um acordo dos Estados Unidos, em 86, se tivesse um acordo dos Estados Unidos... lembrando que os Estados Unidos, desde a década de 60, não tocava no assunto, falou que do livro azul a conclusão que não tinha que estudar nada disso, que não tinha potencial científico nenhum nem militar, e não estudava, e aí em 2017 revelasse que estavam estudando e botando milhões, escondido, né? Você acha que se tivesse um acordo em 86 o Brasil ia ter liberdade para fazer uma audiência, uma coletiva de imprensa com o 01 da aeronáutica, com todos os militares falando que o fenômeno é real e que, para mim, ali naquela época não tinha nada. Tá? Uhum. Então, para mim, esse negócio de acordo em relação a esse assunto específico surgiu depois. Talvez depois dessa coletiva, os Estados Unidos pode não ter gostado. Falou, pô, peraí, o que vocês estão falando na imprensa sobre esse assunto aí, sendo que eu tô falando aqui dentro do meu país que isso aí não existe. E você é meu aliado. Então pode ter dado uma prensa. Tanto é que o relatório da noite oficial dos OVNIs nunca saiu. Porque deve ter tido uma pressão para não liberar. Então, se eu fizer essa pergunta pro Aldo, aí você pode fazer... por que ele tem que esperar o Trump liberar para poder liberar no Brasil? Há um acordo? Para mim só faz sentido se houver um acordo em relação a esse assunto. Tem aquela lenda, né, de que quando aconteceu Varginha, o programa espacial brasileiro e a ida do Marcos Pontes seria por conta do segredo em Varginha. Me dá os seres aqui porque é interessante, é outra coincidência, né? Isso não, Sérgio. Ué. Varginha acontece em janeiro. Conta aí de novo. Varginha acontece em janeiro. Já estava envolvido ali na... Não, a história é, se a gente... vamos lá. Encontramos seres em Varginha. Aí os Estados Unidos falou o seguinte, cara, vocês me passam aí que eu facilito aqui pro Marcos Pontes ir pro espaço, entendeu? Vocês estão querendo levar um brasileiro pro espaço, pra estação espacial e tal, não sei o quê. Tal. Mas aí o problema é que Marcos Pontes vai pela Rússia, no final das contas, né? Vai lá pela Soyuz, nem foi pelos Estados Unidos. Mas essa é a história que tem, Varginha tem. Então, Varginha acontece isso, cara. Acaba tendo várias histórias paralelas, sabe? Pô, até o Marcos Pontes tá envolvido. Você nunca tem a evidência de causa e efeito, né? Exato, o fato é que tem várias coisas acontecendo. E naquela época, por exemplo, a data, né? Em janeiro acontece Varginha, em março acontece o acordo de cooperação espacial. Então, são coincidências ali que vão acontecendo, né? No dia de Varginha, o exército falou que tinha ali um casal de pessoas com nanismo e a mulher estava grávida. Então, assim, aí começa essas coisas. Isso, versão oficial, tá? Não é história. Versão oficial. Não, da mulher grávida, do nanismo eu já ouvi. Agora essa história do Marcos Pontes eu não sabia, não.